orar do jeito que ele orou. Então, por isso, quando o apóstolo falou para não balançar o beijo, é porque às vezes a gente, fica até estranho, porque nós começamos a orar e ali nós começamos a falar com Deus, o tempo vai passando e só Deus sabe todas as coisas. E até me encontro alegre porque eu nem também esperava a visita do pastor aqui, mas o Senhor trouxe, amém. O Senhor sabe das necessidades, né? Eu quero dizer para a igreja que hoje à tarde eu fui para o meu quarto, fechei a porta e ali eu comecei a ler a palavra. E o apóstolo semana passada falou que pediu, eu, a pastora ou o pastor, que nós pudéssemos estar pregando. E eu falei, eu não. Aquela coisa que eu estou achando que a gente tem que estar preparando. A gente tem que estar preparado, porque ainda que você chegue aqui na frente e lê um versículo, irmãos, a palavra de Deus, ela nunca volta vazia. E eu senti o desejo, eu estava dentro do meu quarto lendo, e ele falou assim, você está aí, está estudando, está lendo, você vai trazer a palavra. Aí eu ainda fiquei pensando, poxa, eu estou com uma dor de cabeça, ainda fiquei pensando porque eu estava sentindo que a pressão estava alta, aquela coisa toda, mas o Senhor, Ele sabe todas as coisas. Eu não estava ali estudando, eu estava realmente, me deu o desejo de entrar e ler. E o Senhor, nesse dia, falou comigo, eu falei, poxa, Senhor, se Tu falou comigo, fala para a Tua igreja, porque o Senhor ministrou no meu coração essa palavra. E eu muito me alegrei, eu quero pedir até a igreja que abra suas Bíblias comigo em Juízes, capítulo 4. Amém? Juízes capítulo 4, versículo 4, que diz: Débora profetiza, mulher de Lapidote, pulgava Israel naquele tempo, habitava debaixo das palmeiras de Débora entre Ramá e Betel. Nas montanhas de Efraim, os filhos de Israel subiam e ela a juízo. Ela mandou chamar Baraque, filho de Abinoam, de Quedes Naftali, e disse-lhe: porventura, o Senhor Deus de Israel deu esta ordem: vá, atrai gente ao monte de Tabor e toma 10.000 homens dos filhos de Naftali e de Zebulon. Farei isso ao teu encontro junto ao ribeiro de Quizon. Cícera, capitão dos exércitos de Jabim, com seus carros e sua multidão, eu entregarei nas tuas mãos. Então respondeu Baraque: se fores comigo, irei. Porém, se não fores comigo, não irei. E disse ela: certamente irei contigo, porém não será a tua honra pela operação que empreendes, pois o Senhor entregará Cícera nas mãos de uma mulher. E Débora se levantou e partiu com Baraque para Quedes. Só até aqui, na igreja pode se sentar. Aleluia, glória a Deus. Quero dizer para a igreja que o Senhor despertou muito através dessa palavra, porque nós sabemos, igreja, que aqui na palavra de Deus, nós sabemos que o livro de Juízes, ele veio depois de Josué, porque na época quando Josué era vivo, não precisava de juízes, Mas, quando Josué morreu, para aquele povo de Israel, havia necessidade de juízes, como aquelas 12 tribos que veio, mas sabemos que 5 deles se destacaram. E uma dessas que veio fazer diferença foi Débora, a qual Deus, ele separou para fazer diferença naquele lugar, contra aquela guerra de Israel. E ali ela ficava naquela palmeira, debaixo daquela palmeira, e esperando, falando, como falava com Baraque, que é o seu marido, e o que ela iria fazer, como ela iria fazer
para combater aquela guerra contra o povo de Israel. E sabemos que Cícera era contra, ela lutava, né, contra aquele povo, aquele povo de Israel, ela tinha um exército para lutar contra aquele povo. Mas ela era uma mulher que obedecia, ficava ali, obedeceu o Senhor como uma juíza, né? E Deus falou com ela que a Débora foi separada por Deus para fazer aquilo, para seguir à frente, juntamente com aquele exército. E eu pensando, lendo essa palavra, já é a segunda vez que eu li essa palavra, eu falei do Senhor, o que tu falas comigo através dessa palavra? Porque ela foi uma mulher que profetizou, né? Que aqui a palavra de Deus diz que ela foi uma profetisa. E eu muito me alegrei porque muitas das vezes nós, com a nossa omissão, nós deixamos de fazer muitas coisas. E sabemos que Débora, ela foi uma mulher que ela ficou ligada o tempo todo, porque ela foi uma juíza realmente para decidir, como nos dias de hoje nós temos, né? Então, por isso, irmãos, nós sabemos que a palavra de Deus, ela nos adverte a todo tempo. Eu fico pensando, o que nós estamos, qual o nosso louvor ao Senhor pelo nosso sucesso? Porque ela foi uma mulher que teve um homem que ele era tão omisso naquela época, né? E nós pensamos que isso só acontece hoje, mas desde naquela época já tinha pessoas omissas. E Baraque era um homem que era omisso nas decisões dele. E ele simplesmente falou que só iria se Débora fosse. E a resposta dela foi: eu vou. Porque ainda que aconteça o que acontecer, ainda que venha a vitória, ainda que venha a nossa vitória, a glória não é tua, a glória não é minha, mas a glória é do Senhor. Aleluia! Então, por isso que eu fiquei falando, Deus, o que tu fala comigo nesta tarde? É porque aquilo que Deus nos manda fazer, às vezes Ele tem que nos separar em algum lugar para fazer alguma coisa, tem que separado, tem que chamado para fazer algo. E nós, com nossas omissões, nós não fazemos, por algum medo, né? E ela é uma mulher que se preocupou em agradecer o Senhor, em louvar o Senhor. E quando a palavra de Deus aqui diz o que tu tens, qual o teu louvor ao Senhor pelo seu sucesso, aí você deve perguntar assim: que sucesso? Deve se perguntar: que sucesso? Eu digo para a igreja, eu tenho sucesso. Aleluia. Eu tenho recebido do Senhor e posso dizer que eu sou uma mulher vitoriosa. Por quê? Porque são tantas as coisas que acontecem na nossa vida e só de nós estarmos aqui hoje é um sucesso. Aleluia. Você entrega as coisas ao Senhor, às vezes o Senhor te dá uma cura, você acha que foi pouco aquilo que o Senhor fez por você. Ah, só isso, né? E a gente tem algo tão tremendo que nós estamos almejando, estamos querendo, nós não agradecemos. E naquela época ali, para ela, imagine, uma mulher conduzir um exército. Verdade. Uma mulher conduzir um exército, sabendo que ela poderia ter outras pessoas. E ela estava na posição de juíza, na posição de profeta, e ela também tinha um marido. Um marido que poderia fazer alguma coisa, seguir ele juntamente com ela. Mas ele só queria ir na água, na carona dela, né? Mas então, Deus falou comigo que nós temos que estar prontos, seja lá a qualquer hora, a qualquer momento. Aleluia. A momento da adversidade, a qualquer tipo coisa que Deus fizer na sua vida, nós temos que estar prontos, sabe para quê, igreja? Para agradecer. Porque ela foi uma mulher que a primeira coisa que ela se preocupou foi em agradecer o Senhor. Ali houve um hino, um cântico de louvor ao Senhor, né? Aqui no versículo 9 diz: certamente, disse ela, certamente irei contigo, por não será tua honra pela operação que empreendes, pois o Senhor entregará Cícera nas mãos de uma mulher. E Débora se levantou e partiu com Baraque para Quedes. Quer dizer, foi o que Deus fez. Ele deu a ela, o chamado a ela. E sabemos que Cícera era um homem, né? Aí, muitas vezes a gente lê,
Aí eu fiquei, Cícera é nome de mulher, mas Cícera é um homem que também tinha um exército contra aquele povo de Israel, que queria lutar contra eles. E eu quero dizer para a igreja que essa palavra é uma palavra para te erguer, uma palavra que depois você pode até ir pedir ao Senhor para falar aos seus corações, você pode estudar, mas uma palavra de ânimo, que Deus tem te separado em algum lugar. Pode ser criança, pode ser velho, pode ser adulto, pode ser quem for, mas algum lugar que você estiver, Deus tem te dado, Deus tem um chamado com você, Deus tem te separado para alguma coisa. Aleluia. E muitas das vezes a gente, com a nossa timidez, achando, na nossa incapacidade, que nenhum de nós somos incapazes de fazer nada na presença do Senhor. E ali Deus ele tem feito isso. E eu fiquei pensando, eu falei, como pode uma mulher, depois de tanto juízo, como foram aquelas 12 tribos, que sabemos que todos eles teve os juízes, conforme iam morrendo, Deus ia levantando o outro, e ali no meio daquele povo, Deus teve uma separação com uma mulher. E muitas das vezes eu estou pregando aqui falando para mulheres não, para homem também, que muitas das vezes nós temos um chamado, temos que fazer algo, nós não fazemos, muitas das vezes nós fazemos e não agradecemos, somos ingratos de agradecer ao Senhor. Aí nós perguntamos, eu fico, Senhor, Tu tem feito tantas coisas pela minha vida, em que eu tenho sido grata a Ti? E de que forma eu tenho louvado o Teu nome? Como eu tenho falado aqui, nós achamos muitas das vezes que é um louvor, de um hino que nós cantamos, mas é com o nosso dia a dia. E eu falo ao Senhor, eu quero agradecer a Ti dia após dia, sobre tudo aquilo que Tu tem feito na minha vida, mas com a minha atitude. E muitas das vezes as nossas atitudes, nós não estamos louvando ao Senhor, porque é como nós louvamos ao Senhor com os lábios, E Ele nos adverte assim. E ainda tem, igreja, nós pensamos, como nós temos tratado as pessoas quando elas estão no comando. Ainda tem isso também. E Deus, Ele nos chama com autoridade, nos capacita. Às vezes você está até dentro da sua casa, você está no comando de uma direção de alguma coisa e não quer pegar aquilo ali, não quer direcionar aquilo ali. Nós estamos numa empresa, nós estamos num trabalho, onde quer que nós formos, nós não estamos querendo pegar a direção. Pois estamos fazendo o quê? Estamos omitindo, deixando de ser aquilo que o Senhor chamou. E foram as quatro coisas, que Deus chamou dela, foram sobre a rebelião, sobre o castigo, o arrependimento e a restauração. Deus chamou ela para isso. Foram as 4 coisas que Ele separou dela, para lutar juntamente contra isso. Que nessa noite nós possamos ficar a meditar nessa palavra, que a igreja possa até chegar em casa e ler, que muitas das vezes Deus quer continuar falando com você. Você fica com alguma dúvida e Deus quer falar com você através daquilo, porque eu quero continuar lendo essa palavra. Eu quero continuar no que Deus queria falar comigo nessa tarde, porque eu nem esperava, mas eu falei assim, não vou. E olha que interessante, olha a palavra que eu estava lendo, quando ele falou aquilo, eu falei, não, agora também não vou. Eu achei aquilo ali que Deus já estava falando comigo para me dizer um não, porque todos nós temos, nós não podemos ser omissos de nada daquilo que vem em suas mãos para poder fazer, não podemos ser rebeldes. Então, eu falei assim, eu não está falando comigo. Aí, a nossa pastora Ana Bonita falou assim, oi, irmã, pastora Sheila, deixa o pastor pregar, não foi? Aí eu fiquei quieta, eu falei, não, Senhor, eu fiquei assim pensativa, eu falei, não, nem que eu fale um versículo, mas eu sei que tu quer falar alguma coisa para a tua igreja, eu nem sabia que o pastor viria aqui hoje. O pastor Gilberto tem sido uma bênção na nossa vida há um tempo atrás, foi um amigo mesmo, e a gente vai ter um prazer muito grande de estar aqui, para trazer a palavra, qualquer dia. Mas eu quero dizer para a igreja, pensa nisso, no qual o teu chamado ao Senhor, e o que for para você fazer,
não empurrar para outro fazer, entendeu? E aprender a agradecer ao Senhor naquilo que Ele tem te dado, porque quando Débora ela seguiu com aquele exército que ganhou aquela batalha, que não foi fácil, porque sabemos que Cícera morreu depois, e foi morto por uma mulher. Eu não cheguei a ler qual foi a mulher que a matou. Só que... Ou matou. Porque eu suspeito que para de Cícera eu falo como se fosse mulher. Então, pelo fato de ela ter tido aquela vitória, irmão, já pensou? Hoje a gente está com alguma coisinha para fazer, a gente fica do jeito que nós estamos. Agora imagina você comandar um exército. Já imaginou? E ela se sentindo fortalecida por quem? Por Deus. Ela não tinha mais ninguém para poder contar. E imagine ela, o que ela pensou logo em seguida, depois de combater aquilo. Imagine, Israel até hoje ela vive em guerra. Só que nós sabemos que antes não precisava de juiz, porque tinha Josué e Caleb, né? Que comandava aquela terra. Mas com a morte de Josué, teve que haver os juízes, que foram das 12 tribos, né? Mas quem teve que vir para fazer diferença foi Débora. Foi uma das que Deus chamou para lutar contra aquele povo. Mandou com que ela profetizasse. E ali ela foi, com a cara e a coragem, juntamente com aquele povo ali. Ela teve a vitória, e na vitória dela ela cantou um louvor ao Senhor. E qual tem sido o exército que você tem que lutar nessa noite? Eu não sei qual exército que a Patrícia tem que encarar, tem que lutar. Não sei da Elizabeth, não sei da pastora Régia, não sei de nenhum dos irmãos aqui. Eu sei o exército que eu tenho que vencer. Eu tenho entregado isso nas mãos do Senhor. E Deus quis falar, foi assim comigo, irmãos, que há um exército a vencer. Eu não sei qual é a batalha, não sei qual é a luta, não sei o que está por vir. Mas nós vamos estar sempre, o tempo que nós estivermos aqui, vai ser tempo de luta, vai ser tempo